Vamos iniciar nossa reunião pedindo amparo, força para superar os obstáculos, para fazermos o melhor trabalho, para obtermos o melhor pensamento e buscar sempre o progresso do Brasil, a fraternidade universal. Pedimos aos bons espíritos e aos espíritos superiores que nos protejam de todos os malefícios que a pessoa na sua vida na Terra pode receber ou fazer. Muito obrigado, que assim seja. Vamos ler aqui. Os obreiros do Senhor. Atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Suas forças de trabalho serão pagas ao cêntuplo, 100 do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito a seus irmãos: Irmãos, trabalharemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor lhes dirá: Vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas ai daquele que por suas dissensões terão retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá e serão carregados no turbilhão. Eles gritarão: Graça, graça, mas o Senhor lhes dirá: Por que pedes graça, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos, e que recusastes lhes estender a mão, vós que esmagastes o fraco em lugar de o sustentar? Por que pedes graça, vós que procurastes a vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal como a pretendestes. Não peçai mais. As recompensas celestes são para aqueles que não terão pedido as recompensas da terra. Deus faz, neste momento, o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou com o seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem mais o salário dos servidores corajosos, porque é aqueles que não recuarem diante de suas tarefas
que vai confiar os postos mais difíceis na obra, na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então, ele está falando aqui, né, os trabalhadores da última hora, os obreiros, Senhor, aqueles que trabalham, né? Quem são os obreiros? É aqueles que trabalham conforme os mandamentos e os valores maiores de cada pessoa. A fraternidade, a caridade, a ajuda, o aconselhamento. Isso é feito tudo de forma espontânea, de forma natural, e não é cobrado absolutamente nada. É algo que deve sair de forma natural do ser humano. Não se cobra nenhum dinheiro, nada. Por quê? Porque tu não está dando dinheiro para receber dinheiro. Tu está dando o quê? Uma utilidade moral, e isso pode ser imediatamente retribuído com os benefícios da tua própria ação para ti mesmo. Então a tua própria ação, uma boa ação, vai te dar o retorno imediato. Isso não depende de valor nenhum. Mas tem gente que não vai conseguir fazer isso de forma espontânea, porque não é natural de algumas pessoas. Elas nasceram com um baixo desenvolvimento. Elas só irão fazer alguma coisa boa, e nós conhecemos muitos, se elas forem receber algo em troca, né? Uma ajuda ou um dinheiro. Só isso que elas pensam. E nós conhecemos muita gente assim. Ela até faz uma gentileza, alguma coisa, mas depois ela já te cobra ou já te dá uma ideia que ela quer uma recompensação, uma recompensa, né? Ou uma contribuição para aquilo que ela fez. Aqui ele diz que não, né? Não é isso aqui que ele está fazendo nos obreiros do Senhor. Tu tem que fazer a boa obra sem receber, né? Uma coisa é uma contribuição para uma sociedade de assistencial ou religiosa mesmo, que vai fazer um destino, a manutenção ou o destino bom para uma caridade para aquele dinheiro, né? Agora, usar os fiéis para obter lucro, isso aí é absolutamente ridículo e é proibido. É proibido. Ah, dá dinheiro aqui para Deus, dá dinheiro para o Senhor. Mas que dinheiro para o Senhor? Tu tem que dar dinheiro para tua família. É para isso que tu trabalha. Ou seja, quer dizer, né, a criação, o Jesus deixou aqui discípulos para arrecadar dinheiro. Isso aí não existe, né? Isso aí é corromper a fé das pessoas para obter lucro. Então ele fala da caridade e depois ele diz que você paga 100 vezes o que tu fez. Mas tu vai receber não é dinheiro. Não adianta chegar, não, eu dei, né? Chega uma empresa, uma pessoa, eu dei 500 mil para uma empresa, mas o que tu fez antes disso?
Não adianta tu ser milionário, tu dar uma contribuição espetacular para tentar amenizar as tuas faltas, se aquilo não serve de nada. Se tu não vai ter o melhoramento moral e o arrependimento, não adianta nada. Então aqui ele está falando do trabalho de união, que é as pessoas que estão que tenha um discernimento e uma disposição para ajudar, e nós temos visto muitas pessoas em cidades de forma gratuita, olha só, de forma gratuita, não é cargo comissionado em prefeitura, ajudando com muitas atividades, distribuindo alimentos, distribuindo agasalhos, às vezes roupas naqueles brechós. A pessoa vai lá pagar R$ 5 e aqueles R$ 5 compra-se comida para quem precisa. Tudo de forma gratuita. Essas pessoas até põem dinheiro do bolso para os deslocamentos, para lanche, coisa assim. Né? Então, essas pessoas aí, a gente tem visto uma grande quantidade delas tem feito um trabalho fantástico, assumindo instituições de forma gratuita, direções de empresas, não é empresas, são organizações assistenciais, de escolas, até escolas, orfanatos, sem ganhar salário, sem nada. Olha só, e uma grande responsabilidade. E fazendo um trabalho espetacular, trabalhando às vezes 8 horas ou mais de 8 horas por dia sem ganhar nada. Deveriam até ganhar um salário, mas não, se dedicando. Olha só o que é o negócio. Nós temos visto muita gente assim, mas isso é para metade. A outra metade da nossa população é uma população cheia de defeitos morais. Então ele pede aqui, né? Irmãos, trabalharemos juntos e unamos os nossos esforços, ou seja, de realizar as coisas boas para o seu semelhante. Por quê? Porque a criação, a consciência, ela quer os bons servidores. Então tu deixa alguma questão que não esteja bem resolvida ou que tu não tenha gostado e foca no objetivo principal. Se é possível, se tu pode, ajudar em alguma coisa, nem que seja o mínimo possível. Se tu tem oportunidade de fazer isso, se tu tem um tempo e um pouco de disposição, nem que seja alguma coisa bem básica. E pode ser também uma palavra, não tem problema nenhum, ajudar a fazer alguma caridade no teu bairro, na tua rua, é proveitoso. Porque ele quer os bons servidores, não aqueles que eu vou ajudar para conseguir alguma coisa. Né? Eu vou ajudar para conseguir fiel para minha congregação religiosa aí, que nem a gente tem visto. Eu vou ajudar, mas depois tu faz uma contribuição financeira. A gente ajuda, mas tu tem que pagar dízimo. O que é isso aí? Vocês estão de brincadeira? Estão de brincadeira, né? E as pessoas ingênuas e, ao mesmo tempo, pessoas necessitadas de fé acabam sendo corrompidas, né? E prejudicadas por essas falsas autoridades religiosas. É o que mais tem aqui no Brasil. Até porque em cada bairro do Brasil tem uma igreja aí. E aí tu vê de tudo acontecendo.
é lamentável que isso aconteça. Então aqui tu tem que deixar os ciúmes e as discórdias de lado e fazer a tua obra, aquilo que tu pode fazer. Porque é isso que se espera. Não adianta depois, que eu louvei, que eu gritei o nome, que eu fiz, que eu dei um monte de coisa. Tá, mas da onde que surgiu isso aí tudo? Tu pode fazer um movimento para arrecadar donativos, arrecadar até dinheiro para fazer uma obra, mas depois não adianta tu ficar jogando isso aqui se tu tá ganhando por fora ou tu tá se utilizando também desses recursos para o seu benefício próprio. Não adianta nada. Jesus não tinha igreja, um local de culto, ou uma igreja, ou um recinto religioso. Se for saudável, é bom para a pessoa? Claro que é. Mas Jesus não frequentava igreja. Até poderia ser convidado, porque isso aí é dispensável, não precisa ter. Ela é necessária para te reforçar a fé, mas se não tem, não precisa. Não é o principal. E se esses locais são utilizados para um mau serviço, então não serve de nada. É uma corrupção tremenda. E depois não adianta pedir, como ele diz aqui, graças. Essas pessoas não vão receber graças. Aquele orgulho todo, né? Porque é o que ele diz aqui. As recompensas celestes, ou seja, do céu, da, da continuação para aqueles que acreditam na vida após morte, da alma, são para aqueles que não terão pedido as recompensas da terra. Entendeu? Não adianta tu ficar pedindo recompensa, coisa material. Agora, tu tem que tentar ter uma vida digna, uma vida honesta, uma vida que tu tenha as tuas coisas que tu quer, uma casa ou bens para te trazer uma satisfação. Claro que pode, não tem problema nenhum. Uma casa bonita, a melhor que tenha, um local bom, entendeu? Um apartamento confortável, não tem problema nenhum. Agora, o que se pede aqui, e não se sintam culpados de nada, de ter uma vida muito boa, muito luxuosa, não tem problema, não se sintam, não tem problema nenhum. Agora, a recompensa não é por aqui que tu vai pegar. Eu louvei a Deus e Ele me ajudou e eu superei e eu subi na vida. Não, pode ter te ajudado o teu equilíbrio e te dado forças para te enfrentar, trabalhar, buscar, ter conhecimento, ter inteligência e com isso tu ganhar dinheiro e ter, consequentemente, é isso, uma vida boa. Mas não é isso. Não é isso que ele vai te dar. Me dá, né? Me dá, Senhor, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Não, não tem nada a ver. Aqui ele diz o recenseamento dos seus servidores. Ele sabe quem são os servidores fiéis, ou seja, aquelas pessoas realmente que são boas e que seguem
os mandamentos de Deus, que é uma pessoa digna, uma pessoa boa, uma pessoa honesta. E esses valores porque a criação, ele é onisciente, né? Ele sabe de tudo, não tem escapatória daqui. Porque não adianta, não tem senão a aparência do devotamento. Não adianta tu aparentar, eu vou na igreja toda semana. Não adianta nada tu ir na igreja toda semana. Não adianta tu aparentar devotamento se tu não busca absorver e tentar ao máximo ter esses valores de justiça que devem acompanhar as pessoas de bem. Não adianta. Eu conheci várias pessoas que eram pessoas horríveis na rua e que frequentavam grupos de jovens, de igrejas, que iam na missa toda a semana e eram pessoas totalmente desequilibradas nas suas relações pessoais, de forma até agressiva, violenta e às vezes até criminosa. Não é? Nós vemos muito, não é? É até comum. E aí tu vê o sujeito, eu vou toda semana na igreja ou no culto, não sei o que adianta? Tu é um ignorante, tu é um estúpido, tu é um marginal. Não adianta nada. Adianta se tu tá lá para tentar te melhorar. Agora, só para fingir devotamento, é isso que ele tá dizendo, ó. Tu tá fingindo devotamento, eu vou todo dia, toda semana na igreja, não adianta nada. Não adianta, porque Deus é onisciente. Ele sabe de tudo. Vai estar escrito na tua testa tudo. E ele vai dar valor e vai abençoar o quê? Aos servidores corajosos. Os servidores corajosos que tentam a justiça social, a justiça divina, a dignidade das pessoas, que lutam por isso aí. Esses servidores são servidores corajosos, que não recuam diante de suas tarefas, por mais difíceis que sejam. Olha só, tu te acomoda, não vou me incomodar com isso aqui, entendeu? Vou recuar. Não, tu tem que dar uma palavra, tu tem que buscar a verdade daquilo ali. Não, aqui eu não vou me meter, porque às vezes tu não pode mesmo se meter, porque tu é fraco combatendo, né? É um cachorro pequeno combatendo um cachorro grande. Mas quando tu tem condição, tu não pode se omitir. Por isso que a criação, ela respeita as pessoas, os servidores que têm coragem, que combatem coisas difíceis. Porque isso aí é uma prova de engrandecimento moral. Por isso que ele diz aqui. Então os primeiros, aquelas pessoas que aparentam ser as pessoas que têm mais fé, muitas dessas, a maior porcentagem dessas pessoas vão ir lá para a última fila, vão lá para o final da fila. E aqueles que não buscam nada vão para frente, né? Por isso que até pessoas que são ateias, pessoas que não acreditam em Deus, mas que são boas pessoas, essas pessoas vão pular na frente daquelas que frequentam as cultos ou igrejas aí sem o mínimo de dar um retorno satisfatório. Então era isso que ele estava falando aqui dos obreiros do Senhor. Vamos comentar aqui uma situação também. Antes de nos lamentarmos da nossa sorte, perguntemo-nos se ela não é obra nossa. A cada infelicidade que nos chegue, perguntemo-nos se não dependeu de nós evitá-la. Mas digamos também que Deus nos deu a inteligência para nos tirar do lamaçal e que depende de nós dela fazer uso.
Uma vez que a lei do trabalho é a condição do homem na terra, dai-nos a coragem e a força para cumpri-la. Dai-nos também a prudência, a previdência e a moderação, a fim de não perder-lhe o fruto. Dai-nos, Senhor, nosso pão de cada dia, quer dizer, os meios de adquirir pelo trabalho as coisas necessárias à vida, porque ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Olha só que importante isso aqui, ó. É de tentar conquistar as coisas pelo teu mérito, não enganando, não mentindo, não dando golpe. Isso vai tirar do lamaçal. As pessoas serão realmente felizes. Elas irão receber prudência, previdência e moderação. Esse é um fruto precioso. Então, os meios pelo trabalho, a pessoa vai ter dignidade e ela vai tentar ter a melhor vida possível com aquilo ali. Sei que hoje é difícil, às vezes. Eu sei que é muito difícil. É fácil falar, difícil de fazer. Mas é assim que deve ser cumprida a tua missão aqui. Senão, será uma perda de tempo. Então era isso. Que assim seja. Peço muita energia, muita disposição, muita consciência, muita inteligência em todos os dias da minha vida. Muito obrigado.